tudo bem? Na aula de hoje a gente vai falar sobre os 5 elementos ou 5 movimentos, como eles são mais conhecidos. Esses 5 movimentos, eles têm a energia, tá, de 5 elementos. Primeiro é o elemento madeira, o segundo é o elemento fogo, o outro elemento terra, elemento metal e o elemento água, tá? Primeiramente, eu preciso que vocês decorem a característica de cada um desses elementos em relação à nossa vida enquanto seres humanos. E a outra coisa que seria interessante ser decorada é a característica individual de cada um desses elementos, tá? O restante seria mais fácil entender de forma intuitiva, mas a característica em relação à nossa vida e a característica individual de cada elemento seria bem interessante que fossem decoradas. Então, o elemento madeira, a característica dele em relação à nossa vida, podemos dizer que é o nascimento, tá? Por que o nascimento? Porque quando nós nascemos é onde toda essa energia começa a se movimentar a partir do nascimento que a nossa vida se inicia, tá? Fora do ventre da mãe. Claro que a vida é concebida já na concepção, mas para nós termos uma vida fora do ventre da mãe, quando nós nascemos, é onde essa vida começa. Então, a relação do elemento madeira em relação à nossa vida, podemos dizer que é o nascimento. E a característica individual do elemento madeira, que tem relação com o nascimento, tá? Posso dizer que é a movimentação, ou seja, a partir do momento que você nasce, onde tudo começa a se movimentar. Então, a característica do elemento madeira é dar início ao movimento, dar início à vida, tá? E aí podemos relacionar o elemento madeira com uma estação do ano também. Tudo que for falado a partir de agora, que nem eu falei, a ideal é vocês decorarem a característica com a nossa vida e a característica individual de cada elemento. O restante é de forma intuitiva. Tudo que for falado a partir de agora vai ter uma relação ou com nascimento ou com dar início ao movimento ou movimento, tá? Vamos pensar em uma estação do ano que tem relação com movimento ou com nascimento. Vamos lá, a primavera. Por que a primavera? Porque na primavera os animaizinhos eles se procriam, as flores nascem, ou seja, tem muita relação com o nascimento. E a primavera, ela é uma estação muito ventosa, ou seja, os ventos, né, dessa estação movimentam as folhas das árvores. Por isso que a primavera está colocada nesse elemento madeira, tá? Um tecido do nosso corpo que nós podemos relacionar com o elemento madeira, podemos dizer que são músculos e tendões. Por que músculos e tendões? Porque os músculos me permitem uma movimentação mais fácil, ou seja, os músculos me dão um movimento ao corpo. Por essa característica, tá? Os músculos e tendões estão também inseridos nesse contexto de movimento. Um órgão do nosso corpo que nós podemos relacionar aí nesse elemento madeira, podemos dizer que é o fígado. Por que o fígado? Porque o fígado ele se regenera, ou seja, ele renasce, tá? E pela medicina chinesa, o fígado ele tem muita característica de dar movimento à energia do Qi, que já foi explicado em outro vídeo. Então, por essa característica dele dar movimento ao Qi e a característica dele se regenerar, ou seja, ele renascer, ele foi inserido nesse elemento madeira também. A víscera que está inserida nesse elemento, podemos falar que é a vesícula biliar. Por que a vesícula? O fígado ele produz a bile, tá? E quem armazena a bile é a vesícula. Então podemos dizer que a vesícula trabalha em conjunto com o fígado, ele produz a bile e a vesícula armazena. Ela é meio que namoradinha do fígado, então ela está no mesmo elemento que ele. E um sentido que tem relação ou com o nascimento ou com o movimento, tá? Vamos pensar na visão. Por que visão? Porque com a visão eu consigo me movimentar de uma maneira mais facilitada. Imagine que se eu preciso me locomover dentro da minha casa, se eu não enxergo, eu teria minha locomoção, ou seja, minha movimentação prejudicada, eu ia trombar nas portas, nos móveis da casa. Então a visão me permite uma mais fácil movimentação, por isso que ela está inserida nesse elemento madeira também. Um sentimento que podemos relacionar nesse elemento, podemos dizer que seria a reatividade ou até a raiva. Em alguns autores eles colocam. Por que a raiva? Porque a raiva nos causa agitação psicomotora, tá? A raiva me causa agitação, ou seja, me causa movimento. Então ela está inserida nesse elemento também. Mas a palavra mais bem colocada aí seria a reatividade. Por quê? Porque a reação a uma ação. O amor também é uma reatividade, ou seja, se eu der amor ao meu próximo, eu vou receber amor. Se eu der alguma coisa de raiva, de briga, eu vou receber
a mesma energia. Então, a palavra mais assertiva aí seria a reatividade, tá? Um som relacionado seria o grito, de quando nós estamos com raiva, na tendência a nós falarmos alto, ou seja, nós gritarmos. Então, o grito seria o som relacionado. O sabor. O sabor relacionado seria o ácido ou o azedo, tá? Muitas pessoas confundem com o amargo, mas a diferença é que o ácido, né, ele vem da bile, ele é ácido, ele machuca quando você vomita ou quando você tem algum refluxo, ele chega até a queimar o nosso trato, a nossa garganta. Por quê? Porque o sabor é o ácido, tá? Então não é o amargo. Tudo bem? E a cor relacionada é o verde, tá? Quando a gente vomita, a gente não tem mais o que vomitar, a gente fala, eu vomitei até a bile, vomita-se da cor verde. Então a cor relacionada aí é a cor verde, tá? A cor desse elemento madeira. O próximo elemento é o elemento fogo, tá? Depois que a característica do elemento madeira seria o nascimento, né? A característica do elemento fogo com a nossa vida, podemos dizer que seria adolescência, tá? Então, quando a gente nasce, a gente já se transforma num adolescente, seria a característica do elemento fogo. A característica individual desse elemento fogo, posso dizer que é a expansão ou crescimento. Por quê? Porque o adolescente, ele cresce, tá? A gente costuma até falar em algumas localidades que, o adolescente, ele se espicha. Por quê? Porque ele cresce. Então, a característica individual é o crescimento, a expansão. A estação do ano relacionada ao fogo, podemos dizer que é o verão. Por que o verão? Porque no verão a gente fica mais expansivo. No verão a gente quer sair, a gente quer viajar, ir para a praia. As pessoas usam roupas mais curtas, ou seja, expandem mais o corpo à mostra, tá? Então o verão é uma estação expansiva. Um tecido relacionado ao elemento fogo, podemos dizer que são os vasos sanguíneos. Qual a relação dos vasos sanguíneos, né, com expansão e ou crescimento? Vamos lá. Pela visão chinesa, né, pela visão oriental, os vasos expandem o sangue para o nosso corpo. Lembra que eu falei do elemento madeira? Tudo que eu falar a partir de agora tem que ter uma relação ou com a adolescência ou com crescimento e expansão, tá? Até porque o fogo ele é expansivo. Se eu pôr fogo no local, a tendência é ele se expandir, ele vai crescer, tá? Então, o tecido relacionado seriam os vasos, né, os vasos sanguíneos, porque eles expandem o nosso sangue para todo o nosso corpo. Um órgão que está relacionado ao elemento fogo seria o coração. Por que o coração? Porque o coração ele se expande de forma natural, de forma passiva, para se encher de sangue. Aí ele, por outros motivos fisiológicos, que não é a ideia do vídeo, ele se contrai, tá? E aí os vasos expandem todo o nosso sangue. Então, por essa expansão passiva, né, expansão natural do coração, ele está inserido nesse contexto, tá? A víscera relacionada aí, eu posso falar que é o intestino delgado. Por que o intestino delgado? Porque pela visão oriental, o intestino delgado expande, olha a palavrinha de novo, expansão, o intestino delgado ele expande as nossas fezes para fora do nosso corpo. Então, devido a essa característica, o intestino delgado foi inserido aí no elemento fogo, tá? Um sentido relacionado é a fala. Para o oriental, a fala é um sentido. Para nós ocidentais já não é muito, não tem muito essa relação, mas para o oriental, sim, a fala ela é um sentido. E qual a relação com a expansão da fala? Eu falando, eu consigo me locomover, eu consigo chegar em qualquer lugar, tá? Por exemplo, se eu perguntar para alguém aonde fica o bairro tal, ou shopping center tal, a pessoa vai me indicando, ou seja, com a fala eu consigo me movimentar, eu consigo me locomover, eu consigo me expandir para qualquer lugar. Essa é a relação. Um sentimento que vai estar relacionado com o elemento fogo seria a alegria, a euforia. Por que alegria e euforia? Porque ela é expansiva. Quando nós estamos alegres, nós nos expandimos, né? A tendência é nós ficarmos eufóricos. Por exemplo, se alguém ganhar na Mega Sena, a tendência é a pessoa se expandir, gritar, contar para todo mundo, enfim. É a gente fazer da nossa alegria, ela ser expandida a todo o nosso redor. Por isso que a alegria está inserida nesse contexto. E o som relacionado seria o riso, que quando nós estamos alegres, a tendência é nós darmos risada. Então, o riso ele está incluído aí nesse contexto, certo? O sabor realmente aí é o amargo, diferente do ácido, que eu falei que o ácido ele tende a machucar a nossa garganta, né? Porque ele queima. O sabor do elemento fogo é o amargo, tudo bem? E aí a cor, desculpa, a cor relacionada ao fogo é o vermelho, é a cor do verão,
tá? É uma cor expansiva. Então, a cor é o vermelho. E aí, agora sim, o próximo elemento seria o elemento terra, tá? A característica do elemento terra em relação à nossa vida, podemos dizer que seria a idade adulta, tá? Por que idade adulta? Porque a gente nasce, elemento madeira, a gente cresce, adolescência, elemento fogo, e depois nós nos transformamos em adultos. Essa é a característica do elemento terra. E a característica individual dele, podemos dizer que é a transformação. Por que transformação? Porque depois que a gente passa pela adolescência, a gente se transforma em um adulto, tá? Então a característica dele é a transformação. E ele tem uma outra característica que a gente fala aqui, é a onipresença. Por que onipresença? O nome do nosso planeta é Terra. Nós temos terra em qualquer lugar do nosso planeta. Se a gente furar um chão, eu tenho a terra, ou seja, a terra ela é onipresente. Ela está nos fundos dos mares, ou seja, todo o nosso planeta é constituído de terra, tá? E essa informação depois, nos próximos vídeos, eu vou explicar melhor para vocês. Uma estação do ano que podemos relacionar com o elemento terra seria a canícula. Por que canícula? Nós estamos acostumados muito com primavera, verão, outono e inverno, tá? A característica do elemento terra, não falei que é transformação. A canícula, ela é uma interestação, ela é aquelas 2 semanas de transformação entre uma estação e outra. Por exemplo, nós estamos na primavera. Entre a transformação da primavera para o verão, existe a canícula, são aquelas estações chuvosas, aquelas 2 semanas de chuva, tá? De muita umidade, de chuva, entre uma estação e outra, tá? Um tecido relacionado com o elemento terra, podemos dizer que é o nosso tecido conjuntivo. A terra não é onipresente, ela está em todos os locais, então o nosso tecido conjuntivo também está em todos os locais do nosso corpo, tá? Por isso que ele está inserido aí nesse contexto. Um sentido relacionado com o elemento terra seria o paladar, tá? A palavrinha da característica individual seria transformação. Então, vamos relacionar tudo com transformação a partir de agora. A boca, tá? O paladar, a boca inicia o processo de transformação dos alimentos. Então, por isso que a boca e o paladar estão inseridos aí como o sentido do nosso elemento terra. A víscera, tá? A partir do momento que a boca inicia o processo de transformação, o estômago, que seria a víscera, continua esse processo de transformação do nosso alimento em nutriente para o nosso corpo. Tá? E o órgão que vai ter a relação com transformação seria o baço-pâncreas, tá? Na medicina chinesa a gente nunca fala só baço ou só pâncreas, e baço-pâncreas eles estão juntos nesse contexto. E qual a relação do baço-pâncreas com transformação? Dentre outras enzimas que eles produzem a insulina. E a insulina faz o quê? Ela transforma o açúcar, tá? Né, o carboidrato, em nutriente para o nosso corpo. Então, essa característica de transformação faz com que o baço-pâncreas esteja inserido aí nesse contexto para a gente. Vamos pensar no sentimento relacionado ao elemento terra. Podemos falar que é o pensamento, a meditação. Tá? Qual a relação do pensamento, a meditação com transformação? Para o oriental, o pensamento transforma ideias. Tá? Então, por essa característica de eu pensar e conseguir transformar uma ideia que eu tenho, o pensamento foi inserido aí nesse contexto. O som relacionado é o canto. Por quê? Porque a nossa mente ela não para, a todo momento ela está em atividade. E o porquê eu canto? Porque vocês já se imaginaram, por exemplo, varrendo casa, lavando louça ou fazendo alguma atividade em que você não esteja pensando em algo, vocês estão cantando, tá? É normal da nossa mente, quando ela não está com foco em alguma coisa, a gente cantar. Então, o canto, ele está inserido aí nesse contexto. O sabor relacionado. O sabor tem muita relação com o adocicado. Vamos lá. O pensamento, meditação, é o sentimento. Vamos pensar num excesso de pensamento? Podemos falar em ansiedade ou preocupação, que é um excesso de pensamento. Quando as pessoas estão preocupadas ou ansiosas, o que elas tendem a comer? Doce, tá? Então, o adocicado seria o sabor relacionado. A cor relacionada seria o amarelo, seria a cor da insulina, tá? Seria a cor que está relacionada aí com o carboidrato, com a glicose, enfim. A insulina, né, é meio amarelado, então o amarelo é a cor desse elemento. E depois que nós passamos isso, eu quero explicar para vocês por que a onipresença. Imagine que o elemento terra,
ele vai estar sempre em atividade, tá? Ele vai fazer parte de toda essa movimentação dos 5 elementos. Então, todos os elementos, tanto madeira, quanto fogo, quanto metal e quanto água, ele vai ser interferido pelo terra. E o terra tem interferência em tudo isso. Depois, mais para frente, eu vou explicar no outro vídeo melhor essa situação para todos vocês. Tá? Depois do elemento terra, nós temos o elemento metal. Tá? E o elemento metal tem uma característica em relação à nossa vida, que podemos falar que seria a velhice. Depois que a gente nasce, a gente cresce, né? Seria a adolescência, a gente passa pela idade adulta, ou seja, nos transformamos em adultos, ficamos velhos. Então, a característica do metal é a velhice. A característica individual do elemento metal, podemos falar que é voltar à forma fetal ou voltar-se ao centro, tá? Por quê? Porque a pessoa, quando está numa idade avançada, ela tende a fletir-se, tá? Imagine aquele bem senhorzinho, aquela bem senhorazinha andando, ela tende a ficar corcundinha, ou seja, voltando à forma fetal. Por isso, essa característica é do elemento metal. Então, a partir de agora, tudo que eu te falar, vamos ter essa palavra de característica individual, a forma fetal ou alguma forma relacionada. A estação do ano, podemos dizer que é o outono. Por que o outono? Durante o dia está calor, chegou no finalzinho da tarde, começou a esfriar. E quando esfria, o que é a tendência de fazer? Voltar para o nosso centro, voltar para casa e ficar quietinho no nosso canto. Por isso que o outono está relacionado nesse contexto. O tecido que está relacionado ao elemento metal, podemos dizer que é a pele. Por que a pele? Porque a pele dá forma ao nosso corpo. Tá? Lembra da característica individual? Forma fetal, dar forma, né, ou voltar-se para o centro, também não estaria errado essa característica individual. Então, pela pele dar forma ao meu corpo, a pele está inserida aí nesse contexto. O órgão é o pulmão que está relacionado. Porque o pulmão, diferente do coração que se expande para se encher de sangue, o pulmão ele faz o contrário. O pulmão ele volta para o centro sozinho, tá? Por mais que eu encha meu peito, tá? Se eu prender a respiração, chega uma hora que eu não consigo prender mais, eu sou obrigado a soltar o ar. O pulmão ele volta para o centro. Inclusive tem vários filmes, acho que todo mundo já tem isso intrínseco, que se alguém enfiar uma faca no meu peito, atravessar o meu pulmão, eu não posso tirar essa faca, porque se eu tiro o pulmão, ele se fecha, tá? E a víscera que está relacionado é o intestino grosso. Vamos relacionar o intestino grosso a essa forma fetal. O intestino grosso dá forma às nossas fezes, por isso que ele está inserido aí nesse contexto. O intestino delgado expande as fezes para fora do corpo, e o intestino delgado dá forma às nossas fezes, tá? Um sentido que está relacionado é o olfato. Por que o olfato? O olfato, eu volto o ar para o centro do meu corpo, tá? Então, o olfato está relacionado aí no elemento metal. Um sentimento, podemos dizer que é a tristeza. Por que a tristeza? Quando eu estou triste, a tendência é eu ficar na forma fetal, quietinho no meu canto, tá? Por isso a tristeza está relacionada aí. Vamos pensar num excesso de tristeza, uma depressão. Então a depressão tem bastante relação com esse elemento metal também. O som relacionado, vamos lá. Como eu falei no começo, a partir da característica da nossa vida e a característica individual, o restante é tudo de forma intuitiva. Quando nós estamos tristes, qual o som que nós emitimos? O choro. Tá? Então, o som relacionado seria o choro. O pranto também os dois estão corretos. O sabor relacionado é o apimentado, tá? O picante. Imagine que se eu comer alguma coisa estragada, eu vomito. Se eu como uma pimenta muito forte, a tendência não é eu vomitar, eu tossir, tá? Por isso que o apimentado é o sabor relacionado ao pulmão. E a cor relacionada, podemos dizer que é o cinza bem clarinho voltado para o branco, tá? É um cinza bem próximo do branco, ou até o branco também estaria correto, tá? Essas são todas as relações iniciais do elemento metal. E aí, depois disso, vamos para o elemento água, tá? O elemento água seria o último. A característica dele, posso dizer, em relação à nossa vida, que é a morte. Depois que a gente nasce, a gente cresce, né? Adolescência, a gente fica adulto, tá? A gente fica velho, a gente morre. Então, a característica do elemento água em relação à nossa vida é a morte. A característica individual do elemento água seria a inércia e movimento para baixo. Imagine que eu estou aqui conversando com vocês,
De repente eu morro, o que que acontece? Eu paro de me movimentar e caio, vou para o chão. Então essa é a característica. A inércia é movimento para baixo, tá? Por quê? Porque eu não consigo controlar a morte não depende de mim, tá? Ou seja, a morte ela é passiva, eu não tenho relação em relação a isso, a não ser que eu tire a minha vida, eu não sei o momento exato que eu vou morrer. Então a morte é uma coisa passiva em relação ao nosso corpo, tá? E essa característica de inércia e movimento para baixo é tudo que nós vamos relacionar a partir de agora em todo esse elemento. A estação do ano relacionada é o inverno. Por que inverno? Porque no inverno a tendência é eu não me movimentar, eu fico inerte. A gente deita na cama de noite, a gente acorda de manhã, nós nem nos movimentamos. Eu costumo brincar com os alunos que a gente não precisa nem arrumar mais a cama no inverno, porque a cama acorda, né? Você acorda, você está com a cama do mesmo jeito que você arrumou de noite. Porque a gente não se bate e fica bem quietinho, ou seja, a gente fica inerte, tá? Um tecido relacionado, vamos pensar nos ossos. Porque os ossos, vamos relacionar com a inércia, os ossos são inertes, eles não se movimentam. O que faz com que eu movimente seriam as articulações, tá? Os tendões são outras coisas, mas os ossos, eles são inertes. Um órgão relacionado seria o rim, tá? E a víscera, a bexiga. Qual a relação deles? Os dois contêm líquido no seu interior e eles jogam o líquido para baixo, tá? Lembra a característica individual? Inércia e movimento para baixo, tá? Vamos pensar num sentido relacionado à audição. Assim como eu sou inerte, tá? Em relação à morte, eu sou inerte em relação à audição. Se eu fechar os olhos, eu não vejo. Se eu fechar a boca, eu não falo, mas eu não consigo não ouvir algo. Ou seja, eu sou passivo em relação à audição, tá? Além do ouvido, né, ter líquido no seu interior. Então, a audição está inserida aí nesse contexto. O sentimento relacionado é o medo. Por que o medo? Porque o medo nos causa paralisia, o medo nos causa inércia, tá? Eu costumo sempre brincar com o aluno, a gente está em classe, se entra um lobisomem na classe, ninguém sai correndo, porque todo mundo vai travar, vai se paralisar, depois sai correndo. E isso se não fizer xixi nas calças, então tem toda essa relação, tá? O som relacionado, tá? Vamos pensar no susto, quando a gente se assusta, a gente faz aquele som característico de um susto, né? Esse é o som característico. E o sabor? O sabor relacionado é o salgado, tá? O nosso planeta é feito de água, e água salgada. Então essa é a relação desse elemento aí para nós, tá? E a cor do elemento água é o cinza escuro para o preto, passando pelo marrom e essas tonalidades mais escuras. Tá? Eu passei algumas coisas de relação de cada elemento. Tem muito mais coisas, mas o básico está nesse vídeo, tá? E eu espero que ajude vocês a ter uma visão um pouquinho melhor. Eu vou fazer outros vídeos explicando as coisas mais profundas para vocês, mas isso já é um começo para vocês poderem ter uma noção desses 5 movimentos. Espero que vocês consigam estudar, que fique mais fácil o entendimento para vocês. Até o próximo vídeo. Muito obrigado.